Você sabia que um antigo entreposto comercial português hoje é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito o nosso assunto será Colônia do Sacramento. Se você não sabe o que é, mas quer entender melhor como funcionava a dinâmica entre a colônia e o Império Português, fique ligado que depois da vinheta eu volto a falar sobre esse assunto. Beleza? Valeu! A Colônia do Sacramento é uma fundação portuguesa que aconteceu lá no século XVII, mais precisamente em 22 de janeiro de 1680, e foi feita inicialmente pelo capitão-general do Rio de Janeiro, Dom Manuel Lobo. Essa colônia foi concebida como uma fortificação num formato poligonal quadrangular, bem conhecido pelos portugueses, pela engenharia militar portuguesa, e foi estabelecido justamente na margem oriental do Rio de la Plata, bem de frente, bem diante a fundação da cidade de Buenos Aires, que era um ponto espanhol de colonização também na margem do Rio da Prata, porém do outro lado, na margem direita. Oficialmente, a Colônia do Sacramento surge com duas funções bem definidas. A primeira delas era se estabelecer na margem do Rio da Prata e permitir o livre comércio, utilizando o rio como um caminho natural para transporte de mercadorias. O outro objetivo era justamente defender as posses portuguesas que se localizavam na região mais ao sul. É certo que o grande comércio, o grande interesse de Portugal estava na região produtora de açúcar. A justificativa para se fundar um estabelecimento português nessa região fica claro devido ao caráter geopolítico estratégico dessa região, já que ela permite um amplo acesso a toda a porção sul do continente americano. E, de fato, a localidade onde posteriormente foi ocupada e denominada como Colônia do Santíssimo Sacramento por Portugal, ela representava um ponto fundamental para os interesses expansionistas portugueses. Tanto é que em 1678, 2 anos antes da conquista oficial, ou da fundação oficial, a coroa portuguesa já havia manifestado seu interesse em uma expedição que fracassou, mas que devido ao conhecimento cartográfico, que é o conhecimento que os portugueses tinham da região, já se sabia do potencial estratégico de uma fundação portuguesa nessa posição do continente. Contudo, Portugal nunca descuidou de fato de explorar a região, isso porque os portugueses tinham um amplo conhecimento cartográfico e sabiam que essa região poderia se conectar com outros interesses vinculados à expansão territorial por parte de Portugal. Outro fator determinante para a ocupação portuguesa dessa região é que essa região do Rio da Prata dava acesso a um caminho que levava até o interior do continente. Bom, mas e aí? O que significa isso de fato? Significa perpetuar aquele imaginário português associado a algumas conquistas e ao imaginário espanhol também, de que no interior da América haviam montanhas imensas de ouro, de prata, e que os portugueses e espanhóis poderiam conquistar essas regiões. Eu estou mencionando justamente o imaginário que circulava por essa região sobre as minas de ouro e prata do Potosí, já que os portugueses, percebendo que os espanhóis conquistavam essas riquezas minerais e ainda não haviam encontrado esses recursos no seu território, nunca descuidaram ou nunca deixaram de acreditar que um dia eles também teriam acesso ao chamado Eldorado, né? Ao sonho dourado de encontrar essas montanhas de minérios, especialmente de ouro e de prata. Claro que os espanhóis não viram com bons olhos essa investida portuguesa sobre essa região, especialmente porque ela estava num ponto estratégico muito próximo de Buenos Aires e que também tinha livre acesso para todo o interior da América. O que acontece é que no primeiro ano de fundação da Colônia do Sacramento, o vice-reino da Prata, mais especificamente a cidade de Buenos Aires, vai direcionar um ataque através de Dom José Garro em 1681 e vai dominar a Colônia do Sacramento, que era pós-portuguesa. Essa confusão só vai ser desfeita a partir do Tratado Provisional de Lisboa ou pelo Tratado de Badajoz, que retoma a fundação
de Sacramento para a posse portuguesa. O desenvolvimento das atividades comerciais na região, especialmente pela venda de couros lá das capitanias do sul do Império Português na América, e também pela venda de escravos para as províncias espanholas, faz com que a colônia do Sacramento fique extremamente visada pelos colonos espanhóis, o que ocasiona em 1705 um novo ataque dos espanhóis até a colônia do Sacramento, e que de certa forma vai ter como desenvolvimento das ações um conflito que se estende por todo o século XVIII entre portugueses e espanhóis sobre quem dominava essa região extremamente importante. E vale a pena frisar que essa região, por mais que se desenrolasse, em interesses imperialistas portugueses ou espanhóis, e que tivesse outros termos que funcionassem como impedimentos para o comércio ou o interrelacionamento entre essas cidades, como o Pacto Colonial ou a União Ibérica, o que de fato acontecia é que essas pequenas localidades, especialmente as localidades das regiões fronteiras, elas praticavam comércio, justamente porque nessas regiões pontuais, muitas vezes, elas foram esquecidas pelas metrópoles, o que dava a possibilidade de fazer um comércio que muitas vezes não era autorizado pelas devidas coroas ibéricas. A esse comércio é dado o nome então de contrabando consentido. Sobre o conceito de contrabando consentido, eu já gravei um vídeo que acho que vale a pena você dar uma olhada para entender melhor essa dinâmica entre essas regiões marginais, tanto do Império Português quanto do Império Espanhol na América. A retomada do domínio português sobre essa região vai acontecer somente em 1715, com o segundo Tratado de Utrecht. É importante perceber que nesse momento Portugal começa a povoar essa região e que intensifica as ações comerciais. E nesse contexto nós temos um amplo desenvolvimento na década de 1730, o que de certa forma não é consolidado com as práticas portuguesas, porque o Tratado de Utrecht permite que essa região da colônia de Sacramento seja de dominação portuguesa, mas o entorno todo seja de domínio espanhol, o que vai gerar um certo cerco à colônia de Sacramento, que inviabiliza o contato com São Paulo, que era a capitania mais próxima. Dessa forma, cercado por estabelecimentos espanhóis, o Império Português funda outras localidades ao longo da costa atlântica, mais próximos de Sacramento, justamente para ter um contato maior, para viabilizar o comércio e o abastecimento da colônia de Sacramento. Nesse contexto, então, nós temos em meados do século XVIII já um momento crucial para o desenvolvimento de ações nessa região que ora vai ser de dominação portuguesa, ora vai ser de dominação espanhola. Esses entraves entre Portugal e Espanha para estabelecer a dominação da região ficam mais evidentes a partir de meados do século XVIII, quando é assinado o Tratado de Madrid. É através desse tratado que se propõe uma troca entre a colônia de Sacramento, que passaria a ser espanhola, e os Sete Povos das Missões, que passaria a ser português. Porém, o desenvolvimento da Guerra Guaranítica nessa mesma década de 1750 inviabiliza essa troca e faz com que o Tratado de El Pardo de 1761 anule essas resoluções relativas à colônia de Sacramento. A falta de resoluções dos Tratados de Madrid e El Pardo vão fazer com que os espanhóis mais uma vez ataquem a colônia de Sacramento. E aí a colônia volta a ser de dominação portuguesa a partir de 1763, com a assinatura do Tratado de Paris. Porém, essa situação que não foi definida nem para Portugal nem para Espanha e não agradou nenhuma das duas coroas ibéricas, ela vai se desenrolar até a década de 1770, quando os espanhóis, mais uma vez, promovem um novo ataque, dessa vez por Montevidéu, em 1777, ao mesmo tempo em que dominam a ilha de Santa Catarina. O que vai acontecer é que o próximo tratado assinado, de 1777, o Tratado de Santo Ildefonso, ele vai devolver a ilha de Santa Catarina para os portugueses e vai declarar a região da colônia de Sacramento como posse espanhola. Porém, essa situação não acaba em 1777. 40 anos depois, Dom João VI vai anexar essa região e transformá-la em província da Cisplatina, anexando esse território ao Império do Brasil, que faz surgir uma nova situação a partir de 1817. E nesse momento é importante frisar que não há mais o interesse
imperialista de Portugal ou Espanha, já que nós estamos falando de um momento muito próximo da emancipação dessas colônias em estados nacionais. E nesse momento nós temos então uma conjuntura completamente nova que vai se desencadear depois, com a emancipação dessa região, a Guerra do Paraguai e muitas outras situações. E como eu disse no começo do vídeo, essa região passa a ser considerada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, justamente porque ela representa um momento único de nossa história. E lá na Colônia do Sacramento, que hoje é uma região turística do Uruguai, ela preserva as ruínas da fortaleza, preserva peças de canhões em bronze, preserva o arruamento original e tem até algumas reminiscências da ocupação portuguesa, que é feita através da decoração em azulejos. É uma região muito bonita, que vale a pena conhecer e que, devido à sua importância e pela sua unicidade, ela deve sim ser preservada como um patrimônio da humanidade. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Para mim é um assunto que é extremamente interessante e extremamente válido, porque trata não só da história do Brasil, mas também da história da América Latina, da América do Sul, e que promove uma série de reflexões também acerca desse século XVII, do século XVIII e até do século XIX. Beleza? Se você gostou do vídeo, então, comenta, deixa uma sugestão, compartilhe com alguém que gosta desse assunto, com alguém que visitou a Colônia do Sacramento e que gostaria de saber mais sobre essa história. Enfim, eu acho que é muito válida essa reflexão e aí cabe a vocês buscarem essas alternativas. Então, se você gostou, a semana que vem eu voltarei com a continuidade desse assunto, que é cisplatina, e aí eu já vou dizer qual é o assunto da próxima semana, para que a gente possa dar uma continuidade no entendimento dessa questão. Beleza? Muito obrigado, boa semana a todos e até segunda que vem. Valeu, gente!